Vamos lá então com personalidades, mergulhando na história do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Você que está assistindo, você é um privilegiado, porque saber detalhes da vida nacional, de personalidades que você ouve falar. O Dr. Rubem conviveu com essas pessoas. Dr. Rubem, vamos tentar dar uma... Tem tanta história, mas vamos tentar dar não uma acelerada, né? Mas tentar agora recuperar na sua memória a sua trajetória como político. O senhor fez direito no Rio de Janeiro, voltou para Campo Grande e disputou sua primeira eleição em 1970 e se elegeu. E o senhor me contava que foi uma votação histórica. O senhor teve muitos votos. Conta um pouco como é que foi sua entrada para a política. Claro, você viu uma tradição de família, o senhor já participava do movimento estudantil. Como é que o senhor resolveu ser deputado estadual? E qual foi sua estratégia para se eleger no então Mato Grosso Uno? Bom, eu tinha uma atividade mais na área da pecuária. Às vésperas da eleição de 1970. Meu tio, deputado estadual, ele tinha uma idade avançada, não tinha condições de participar do processo de reeleição. Então, o partido queria um substituto na região dele, que era no chamado Sertão, que englobava a cidade de Rio Brilhante, Ivinhema, Nova Andradina, Batayporã, Anaurilândia e Bataguaçu. Era o chamado Sertão. Sertão. Lá era o eleitorado básico dele. Né? E tinha também influência aqui em Campo Grande. E resolveram indicar-me. E eu não tive condições de recusar. Porque eu tinha uma ligação profunda com meu tio, que era inclusive meu padrinho. Quem dera ao meu pai o meu nome de Rubem. Para você ver que havia umas ligações de tio e padrinho muito forte entre nós. Eu aceitei a candidatura, mas baseado no grupo da UDN, que naquela época era muito forte ainda a influência do partido na consciência do eleitorado aqui. Ou era da UDN, ou era do PSD e algum grupo do PTB. Entendeu? E graças a esse grupo, entendeu? Eu tive um apoio muito grande. Aqui em Campo Grande eu tive o apoio do então prefeito Marcílio de Oliveira Lima. E o grupo da UDN deu-me uma votação, à época, expressiva. Aqui eu tive, naquela ocasião, 1970, mais de 3 mil votos. Entendeu? A metade da minha votação total, que foi 7.408 votos. E tive o apoio generalizado no sul do estado. Tive 15 votos no norte. 15 votos? 15 votos. De 7 mil. Aliás, a pessoa era... basicamente, eu recebi votos do meu compadre e hoje consogro, desembargador Sérgio Martins. Sérgio Martins. Que é pai... Do desembargador Sérgio Fernandes Martins. Eu fui vereador com o desembargador. Fui vereador com ele aqui, né? Sérgio Martins. Pois é. Estudou no Rio de Janeiro, tem toda uma história. Bom, aí eu fui eleito deputado com essa votação e assumi o mandato com plenitude. E logo ganhei, graças a isso, a oportunidade de ser o deputado dos professores. Você foi professor ou Sou professor até hoje. Eu me permito contar o detalhe. Como não? A professora Aide Camargo César, veneranda e falecida professora, uma das 9 professoras que Pedro Celestino mandou para lecionar no grupo escolar Joaquim Burtinho.
Aí, e isso na década de 20. Ela, a professora do Colégio Estadual, Maria Constância. Maria Constância de Barros Machado, cujo nome do colégio é de minha autoria. Puxa vida, que é a obra do Oscar Niemeyer, né? O projeto arquitetônico, né? É uma outra história que poderei contar amanhã. O tempo não está nos permitindo, mas poderemos contar amanhã. Bom, aí ela me procurou, velhinha já, e disse que ela tinha um problema em Cuiabá há mais de 10 anos que não resolviam. Os pequenos recursos que ela tinha lá de receber do Estado. Entendeu? Que ela pedia aos deputados daqui e tal, ninguém levava em consideração. Eu tomei nota e fui para Cuiabá. Fui lá visitar o secretário de Estado, que era conhecido pelos cuiabanos como Joaquim Bolinha. Cara do Rio de Janeiro, do governo do Flagelo, muito simpático e tal. Eu contei a história para ele. Ele chamou a chefe do departamento administrativo e disse: atenda o deputado. Eu cheguei na sala dela, tinha uma parede, o gabinete dela, a mesa, dava para uma parede cheia de processos. Eu perguntei para ela: professora, e esses processos aí, o que é? Esses são processos de gente do sul. Gente do sul, na linguagem do cuiabana, né? Gente do sul. Gente do sul. E por que está assim? O deputado não vem aqui pedir, deixa aí. Eu disse para ela: e se eu vier aqui, todo dia que eu estiver aqui em Cuiabá, vier aqui às 2 horas da tarde, a senhora me colocaria um funcionário para resolver esses problemas aí? Pode vir. E eu fiz. Resolvi o problema da professora Aide. Mandei para ela um cartãozinho. Eu me comunicava através de cartões que eu tenho até hoje lá no museu, para a professora e tal. Ela, por sua vez, contou para as amigas dela. E eu comecei a receber pleitos de professoras, entendeu? Além daqueles que eu cuidava ali. Resultado: na eleição de 1974, de 7.408 votos, eu passei para 18.022. Caramba! Graças à ação dos professores. Eu sou muito grato ao professor por essa promoção que eles me deram. E durante a minha carreira política, sempre eles me apoiaram. De vez em quando eu encontro um jovem: a minha avó fala. Aliás, o senhor foi conhecido também, né? O senhor mesmo falou, deputado Formiguinha. E o senhor tem irmãos, é isso? É essa aqui, ó. Mostra ali, pessoal, aqui, mostra aquela câmera ali, ó. Uma formiguinha. Vê se você consegue. E de onde veio esse apelido? Esse era o meu emblema. Eu saía com isso aí e colocava, sobretudo, aqui, das meninas, nesse local aqui. O senhor se reelegeu, foi deputado em 70, se reelegeu em 74, 78 o senhor foi deputado federal? Federal. Com o novo estado. Também fui o mais votado. Disputei com o Levi Dias. Inclusive, houve apostas aqui em Campo Grande quem seria o mais votado. Eu tive 37.800 e poucos votos e o Levi 37.500, uma coisa assim. 300 votos de diferença. Teve uns 200, 300 votos de diferença. Doutor Rubem, agora esse episódio, vamos em relação à divisão do Estado. O senhor estava presente no ato da divisão, essa história da caneta do senhor, que todo mundo conta um pouco para a gente, porque também é um fato histórico. Né? Eu participei do movimento divisionista desde o tempo de estudante, que eu já relatei para você. Entendeu? E quando eu vim para cá formado, entendeu? Eu me aliei
um grupo de jovens advogados, entre eles o Paulo Simões Corrêa, e o Nelson Benedito Neto, o Eduardo Machado Metelo, sabe? E criamos um grupo para promover o processo de divisão. Entendeu? Aí eu já era deputado estadual e no mês de, mais ou menos no mês de maio, foram a Cuiabá o ministro Reis Veloso do Planejamento e o ministro Reis, ministro do Interior, esqueço do nome dele, sabe? E foram conversar com os parlamentares num trabalho preliminar para a divisão do Estado por iniciativa do presidente Geisel, por sugestão do ministro Golbery Couto e Silva, que tinha um livro, Geopolítica do Brasil, que falava na possibilidade da divisão de Mato Grosso em dois, e que o Geisel ia encampar. Aí eu fiquei sabendo do processo da divisão e procuramos, lá na Assembleia, motivá-lo ainda mais. Entendeu? Me recordo perfeitamente que no ano seguinte, 77, o ministro Armando Falcão nos convidou para ir a Brasília para tratar da divisão do Estado. Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Então fomos os cuiabanos e o sul-mato-grossense. Lá, o ministro se expôs à divisão do Estado. Como seria a divisão do Estado, os limites. Eu me recordo que eu dei a ele uma sugestão, que os limites não deveriam ser aqueles que são os atuais, mas que deveria estender Rondonópolis para o sul de Mato Grosso, porque Rondonópolis tinha vínculos maiores com o sul do que Cuiabá. E Cuiabá tinha estabelecido uma divergência com Rondonópolis, por causa que Rondonópolis queria ser a capital de Mato Grosso. Então eu contava com o apoio dos cuiabanos. Rondonópolis para lá. Eu falei, venha para cá. Mas ele não aceitou. Nós aumentaríamos, aliás, ele não, aumentaríamos mais ou menos em 40 mil quilômetros quadrados a nossa área, que ficou em apenas 353 mil quilômetros quadrados do território sul-mato-grossense. Porque faltou uma ação mais evidente da nossa bancada federal. Aí veio a divisão. E nós fomos convidados para participar da solenidade da assinatura da lei complementar número 37. O senhor era deputado estadual ainda, né? Eu era deputado estadual. Foi convidado para essa cerimônia. Bom, o presidente da República assinou a lei e entregou a caneta para o oficial de gabinete dele, que era um diplomata. Eu fui correndo lá e perguntei para ele, o que você vai fazer disso aqui? Não vou fazer nada. Então, o senhor podia me dar? Como não? E o senhor tem guardado essa caneta? Não, está no Instituto Histórico. Que bacana. Eu doei para o Instituto Histórico. A caneta que... Não sei se vocês estão dando a consideração que ela merece, mas ela está lá. E qual foi a emoção? O senhor que vinha de uma tradição do sul do Mato Grosso, que remonta, o senhor falou, ao século XIX, que se aliou a São Paulo, que o senhor lá no Rio de Janeiro criou uma instituição de estudantes que tinha como foco a divisão, a separação do antigo Mato Grosso. Qual foi o seu sentimento? O senhor consegue recordar, passar aqui para a gente, o teu sentimento quando Ernesto Geisel assinou, criando o Mato Grosso do Sul? Foi uma emoção enorme. O senhor foi a lágrimas, doutor Rubem? Chorei. Chorou?
Não somente eu, mas outros choraram também. Porque foi uma luta de mais de meio século, né? E participaram gerações do século XX para cá com maior intensidade. Gerações. Homens que estão aí e que tiveram uma presença intensiva. Eu posso citar um dos baluartes do processo, por exemplo, mais recente, Dr. Paulo Coelho Machado. Lá no Rio de Janeiro, ele foi o grande mentor nosso, que ele tinha escritório lá no Rio de Janeiro, morava lá, entendeu? Era a nossa base revolucionária. Cara, foi meu professor. Por Paulo Coelho Machado. Foi meu professor na antiga FUCMAI, foi meu professor, junto com o Eduardo Metello também. Foi o nosso grande líder. Como foi no passado, Vespasiano Martins, Arlindo de Andrade Gomes, né? O Coronel Mascarenhas. Doutor Rubem, e a questão do nome do Estado? Chegou na época cogitar ser Estado de Maracaju, Estado de Campo Grande. Por que o senhor lembra, por Mato Grosso do Sul, que ao longo do tempo causa ainda uma certa confusão? Olha, foi um entendimento defendido pelos membros da comissão. Teve uma comissão especial, do qual fez parte, aqui por Mato Grosso do Sul, o doutor Afonso Simões Correia. Foi aqueles que estruturaram a base do processo da divisão. A escolha foi defendida pelos parlamentares federais, senadores e deputados da época, e mais os membros dessa comissão especial. Entendeu? Porque era um sentimento generalizado aqui no Estado. Entendeu? Maracaju, Pantanal e tal, eram lembrados. Mas houve uma unanimidade em torno do nome de Mato Grosso do Sul. A gente aí finalizando, do museu que o senhor tem, que o senhor até nos convidou para estar visitando, né? Conta um pouco para a gente o que tem nesse museu que o senhor formou ao longo da vida, da sua trajetória. Bom, eu sempre guardei as coisas desde a minha infância. Entendeu? Talvez por influência do meu pai, Uri Marques. O meu pai, ele era de formação um contador, mas ele vivia mais no meio rural. Entendeu? E ele anotava tudo o que fazia, entendeu? Principalmente com relação às despesas. Se ele gastava R$1.000, ele anotava num livro o gasto dele. E sobre o quê? E no que ele gastou aquele R$1.000. Depois do R$1.000, o cruzeiro, entendeu? Ele não chegou no real. Faleceu muito antes, faleceu em 62. Né? E eu aprendi a fazer a mesma coisa. Eu me lembro perfeitamente que, estudante em São Paulo, eu anotava os filmes que eu havia assistido no Cine Arque Royal. Até isso eu anotava. E eu comecei a anotar, desde quando estudante de Direito, fazer as minhas anotações. Aí passou para a vida política, né? Anotar tudo. E isso aí eu tinha que deixar em algum lugar essas anotações, de advogado, de deputado, não é? E quando eu me fixei definitivamente aqui em Campo Grande, eu tinha uma casa que um funcionário meu vivia lá na Copa Rádio, eu transformei aquilo no depósito das minhas coisas. Das suas memórias, né? Lá estão as minhas memórias como cidadão, advogado, deputado estadual, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas, secretário de Estado, senador e político.
Ótimo. Então, para a gente fechar mesmo, aqui é um ponto importante da tua biografia. O senhor teve um longo casamento, 60 e quantos anos o senhor ficou casado? Quanto tempo? 62 anos. O senhor perdeu recentemente o amor da sua vida em 2020. Dessa união, o senhor teve 5 filhos. Quantos netos? 9 netos. E bisneto também? Até agora, 4 bisnetos. 4 bisnetos. Né? O senhor... São os meus filhos com açúcar. Seus filhos com açúcar. O senhor completou em outubro do ano passado 90 anos. Estou conversando com o senhor aqui há mais de 2 horas e a mesma eloquência, vivacidade. Eu queria que o senhor pudesse, olhando para aquela câmera ali, dizer dessa trajetória, vale a pena, está valendo a pena a vida? O que o senhor espera? Quais são os seus sonhos, já que o senhor é uma pessoa que se recusa a parar de sonhar, de acreditar? Que o senhor pudesse deixar uma mensagem final para estar nos acompanhando, uma vida tão rica, tão densa, como é que quando o senhor acorda, quais são os desafios que o senhor se coloca para manter essa esperança, essa fé na vida? Eu confesso a você, bem, que eu me guiei muito por 2 pessoas na minha vida, além dos meus familiares, além do meu mestre na advocacia, que foi o Dr. Paulo Coelho Machado. E o Dr. José Manuel Fontanilas Fragelli. Mas antes deles, 2 pensamentos influenciaram muito a minha decisão de participar da vida pública. A primeira foi de um pensador e filósofo americano, que dizia que não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Aqueles ideais que eu adquiri do meu pai, dos meus mestres que eu citei agora, permanecem até hoje em mim. Eu não sou velho. Eu não vivo na vida outonal. Eu vivo aquela vida que eu aprendi lá no passado com esse pensador americano. E com uma outra mensagem que eu não me esqueço, de um grande líder político que influenciou muito na primeira década do século passado, que foi presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que você conhece bem a história dele. Foi marcante num período difícil dos Estados Unidos, criando o famoso New Deal, né? E depois na sustentação da guerra contra o nazismo. Ele afirmou certa vez que não se envelhece com o passar dos anos. Aliás, perdoe-me, é melhor alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar filho com os pobres espíritos, que não vivem muito, porque não gozam muito e nem sofrem muito, e vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Essa foi a minha vida. Eu enfrentei muitas dificuldades na minha carreira política. E sinto hoje que valeu a pena participar. Se nós temos o processo democrático hoje consolidado, se deve às ideias daquelas pessoas que me ergueram e sustentaram nos meus ideais até agora. Eu sou como você. Eu sei da sua vida parlamentar, sua vida política, sua vida acadêmica. Entendeu? Quantas dificuldades você sofreu para atingir a posição que você encontra hoje. Entendeu? E a minha mensagem é, sobretudo, para os jovens. Eu gostaria que a juventude, que tem ideal, mas não consegue exercê-la,
participasse do processo político, participasse dos partidos políticos. Não importa se é partido de direita, se é partido de esquerda, se é partido de centro. Porque o pensamento é comum, é o bem da pátria, é o bem-estar dos cidadãos, é que nós tenhamos justiça social, que o povo realmente seja participante do processo político, que as escolhas não sejam centralizadas na mão de uns poucos, como é agora, que tenha a liberdade de gritar dentro do partido que participa. Como eu gritei no meu antigo partido, nos meus antigos partidos, que você lutou também. Nós não perdemos a nossa fé, não. Nós somos os mesmos. Aqueles que, baseado naqueles que nos ensinaram na infância, na adolescência, e nesses anos em que nós estamos já procurando a eternidade. Mas eu serei sempre o mesmo, com os mesmos ideais. É o que eu lego para a juventude de hoje. Excelente, eu estou comovido com o depoimento já histórico e me permito, se não me engano, Bertolt Brecht, quando faz menção, isso se aplica ao Dr. Rubem. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam vários anos e são melhores ainda. Agora há homens que lutam sempre. Esses são imprescindíveis. Aqui está um homem imprescindível na nossa história. Então que você que nos acompanhando sinta como inspiração. A vida é sim uma contínua inspiração para continuar a luta, o sonho. O sonho é de fazer a sociedade melhor. Então, Rubem, muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade com personalidades na TV da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Eu também me emociono. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também.